Fala, meus amigos! No vídeo de hoje vamos falar não de uma nem duas, mas sim 10 pontos de melhoria para que o Riftbound consiga aprimorar. Sim, no vídeo passado a gente falou em aspectos que ele estava indo muito bem em relação inclusive ao Flesh and Blood. Mas nesse vídeo eu vou trazer esses 10 pontos de melhoria que ele precisa prestar atenção para poder fazer com que mais players possam se interessar pelo game e o negócio consiga deslanchar de vez. Bom, é bem verdade que o jogo já está num hype absurdo e aqui a gente vai ver se esse hype realmente se justifica ou se realmente tem muita coisa para melhorar e não vale a pena o seu tempo jogando. Beleza? Vamos então para a primeira delas, que seria o quê? Cadê minha rara? Né? Isso aqui eu falei algumas vezes nesse vídeo daqui, onde realmente eu consegui ter um bom loot, né, de cartas que eu tirei, mas esse é um problema que inclusive eles já se manifestaram sabendo que sabem da existência deles e que vão procurar corrigir. Tem inclusive um formulário que você pode poder se cadastrar para poder sanar esse problema. E que problema é esse? Cadê minha rara? A rara que eu menciono aqui é justamente que cada booster ele foi programado para ter pelo menos duas raras, ou uma rara e uma épica ou superior. Só que em vários boosters você não encontra a segunda rara, tá? E aí eles falam, olha, a gente sabe que isso aconteceu. Se isso aconteceu com você, você preenche esse formulário daqui. Eu não preenchi, tá? Mas algumas pessoas que preencheram disseram que não tiveram retorno. Bom, pelo menos eles colocaram aqui um pedido de desculpas de que isso está acontecendo. Estão procurando resolver. Não sei se efetivamente isso vai ocorrer, né? Essa correção de enviar os boosters não, as cartas raras que ficaram faltando. E eles aqui colocam inclusive que você está limitado a 3 cartas, né, para cada limit 3 per person e 6 por casa. Então você só pode ter 3 cartas aqui sendo repostas, o que é muito pouco. Se você for ver esse vídeo que eu acabei de comentar, o meu mesmo, você vai ver que isso acontece, eu acho que só nessa box 2 ou 3 vezes. Eu abri para mais de 10 boxes, então você veja aí a quantidade de cartas que eu deixei de ter. Abri bem, mas isso não vem ao caso. Então, assim, pode ter alguém que não abriu também, não compensou, não se pagou e ficou nesse prejuízo, inclusive, das cartas que deveriam ter vindo e não vieram, né? Então, é um ponto importantíssimo para que eles melhorem. E eles já disseram, aproveitando a deixa, eles falaram, olha, isso aqui vai acontecer, will be still happening, então tipo, vai acontecer ainda por algumas outras coleções. Então vai estar em Spirit Forged, a gente já sabe que isso vai ocorrer, e eles dizem que a correção não vai estar pronta 100% até o início do próximo, do terceiro set, né? Na verdade não é nem Spirit Forged, é também durante ela e eventualmente até na terceira. Não ficou claro aqui se o terceiro set também vai estar impactado com essa falta da segunda rara. Bom, bem ou mal, eles pediram desculpas, estão tentando solucionar o problema, mas o problema está aí, né? E para você que não é acostumado, não está familiarizado com o jogo ainda, aqui é a raridade, ó. Aqui no ponto de baixo você vai ver que tem esse losango, né? É o que designa a carta rara. E aqui, por exemplo, é uma carta incomum. Então era para vir pelo menos 2 cartas dessa daqui. Só que aí vem uma dessa e o booster acaba, né? E aí você ficou no prejuízo de pelo menos ter vindo 2 raras ou uma raridade mais alta. Esse é o primeiro ponto e a gente já vai para o segundo, que também é outro ponto que a gente já comentou e que eles comentam nesse próprio artigo daqui, que é referente ao corte das cartas. Não viu? Eu falo num short bem pequenininho desse problema daqui. Cara, o corte é bem ruim, né? Assim, e está presente nas cartas comuns que eu estou vendo aqui agora, incomuns e raras também. Raras de valor alto, né? Então, assim, esse é um problema inclusive para cartas de valor agregado. Veja, eu acho que não vai dar para visualizar, mas essa é uma carta comum. É comum isso aqui? Incomum, né? Que é a Singularity, inclusive uma carta meio cara para ser incomum e que não vai dar para ver. Na câmera não vai dar para ver. Mas está serrilhado aqui, tá? Acredite em mim, compre uma carta qualquer aí incomum ou comum, que você vai ver que ela tá toda serrilhada, tá cheio de pontinho, não vai dar para ver não. Nessa câmera aqui na filmagem não vai dar para ver. Então, acredite em mim, tá serrilhado. Isso acontece com todas essas cartas comuns e incomuns. E olha isso, cara, essa carta aqui custa seus 200 e tantos reais, né? E ela também sofre, talvez isso aqui dê até para ver mais. Será que dá? Não sei.
colocar assim a mão, pior ainda, né? Bom, tá serrilhado nas bordas, tá? E aí você tem uma carta de valor alto, como essa daqui. Ó, aqui dá pra ver, talvez, ó, aqui. E tá tudo assim, cara. Tá tudo assim. Eles disseram que também reconhecem esse problema desse mesmo artigo. Reconhecem o problema, estão tentando melhorar, mas que isso ainda vai acontecer durante... Ele fala aqui, ó, também na Spirit Forge, que é a próxima coleção. E nas próximas coleções ainda vai ter a presença desse tipo de erro, mas que numa quantidade inferior do que a que está acontecendo agora, que é praticamente em todas, de raridade comum, incomum e rara. Nas épicas eu confesso que de fato tem uma melhora, mas ainda assim você consegue ver alguma coisa, viu? Eu pensei que não tivesse, mas tem um pouquinho sim. Não em todas, tá? Mas tem. Então, esse é um ponto que realmente eles precisam trabalhar a respeito, porque esse jogo também é muito colecionável e para você fazer graduação de carta ou qualquer coisa nesse sentido, o corte tem que estar melhor que isso aqui, né? Já disseram que estão tentando solucionar, que o problema ainda vai persistir nas próximas coleções, e eles fizeram o seguinte também, né? Olha, assim como no outro, que você pode reclamar se não veio sua segunda rara aqui, se estiver muito danificado aqui, ó, severely damaged, ou seja, se estiver muito ruim para isso aqui, realmente amassado, alguma coisa assim, aí você pode mandar um e-mail para esse e-mail daqui, que aí eles estariam mandando uma cópia da correta para você. Beleza? Então, esses dois pontos a gente já tinha conversado previamente, só faço reforço caso você não tenha visto. Tá bem, próximo ponto que eu coloquei aqui é referente à distribuição. Isso aí não é nenhuma novidade, eles já se pronunciaram sobre isso diversas vezes, porque de fato, segundo eles, a quantidade de vendas, de procura, do sucesso do jogo foi muito além do melhor cenário que eles tinham se programado para poder dar o suporte para a comunidade. Então, como vendeu demais, eles ficaram sem produto disponível, fizeram outras remessas de produção, que também se acabaram muito rápido, e aí por conta desse sucesso absoluto, não tem produto, não tem como você distribuir para quem precisa, e aí por conta disso você tem reflexos do preço. O preço do produto, esse produto, a box, era $120. A gente também falou sobre isso nesse outro short daqui. E ela está custando hoje, em real, os seus R$1.800. R$2.000 eu soube que foi vendido uma box dessa lá na Liga Fast. Então, cara, o negócio era para ser numa conversão direta R$700, R$800. Tá, R$2.000. Eu não vou nem falar do Providing Rounds, que era coisa de $40, ou seja, uma conversão direta você tem aqui de uns R$250. Você vende por R$1.200. Eu já vi gente vendendo por mais do que isso, inclusive. Então, assim, por conta dessa distribuição falha, que eles também reconhecem, pelo menos isso, né? Assim, a empresa reconhece suas falhas. Se vão conseguir resolvê-las é outra história, mas ao menos reconhecem. Isso é um bom sinal. Por conta disso, você vai ter o produto muito caro, as singles igualmente caras, e isso faz com que várias pessoas que tinham interesse inicial em participar do jogo, nossa, conheci várias, não tivessem mais interesse, né? Então, precisam trabalhar para que consigam fazer com que essa linha de distribuição e de disponibilidade de produtos se estabilize, para que aí sim você consiga comprar seu booster em paz, sem comprar por um valor absurdo, inclusive as próprias singles. Beleza? Então esse seria o ponto número 3. E agora o 4, coloquei aqui, que também tem a ver com preço e distribuição, seria, amigo, as runas. Como assim as runas? É isso aqui mesmo. A nossa energia, que aqui é chamada de runa, que é muito parecida com os dons do One Piece, que você, para poder pagar os custos, você vai precisar delas, né? Então, você tem que ter 12 runas no seu deck, só que você não tem runa. Não tem runa como assim? Só vem uma runa por booster, e não é todo booster que vem. Então você não tem a disponibilidade desse tipo de carta aqui, pelo menos no Brasil, porque não vieram vários desses kits de runas que seriam distribuídos para as lojas na ocasião do Skirmish. Não sei o que foi que houve, mas não chegou, pelo menos em grande parte das lojas. Por conta disso, vários players não têm runa. Como consequência, o que aconteceu? Você vai ter que várias lojas passaram a vender por R$4 um negócio que é para ser de graça, eu imagino. Ia ser distribuído de forma gratuita, né? E aí?
Vê que bronca. Porque aí vários. Porque você pode falar assim, não, mas é um negócio que é de graça, meio que um token, não é exatamente isso. Mas é como se fosse, então você pode usar uma carta que simbolize isso, uma proxy, somente para simbolizar as runas, já que foi um problema da própria empresa. Mas veja, entendo seu raciocínio, mas tem vários skims acontecendo que são já na Real competitiva que não admitem esse tipo de situação. Então a pessoa quer jogar um torneio competitivo como é o Skims, que já aconteceram vários e tem vários por ocorrer. E não tem runa, ele não consegue jogar o jogo. Vê que loucura. E você vai pagar ali por 12 runas os seus 50 e tantos reais para um negócio que é gratuito. Pelo menos nessa distribuição inicial. É a energia do Pokémon, cara. É a mana do Magic. Isso aí não se paga, né? Eu nunca vi ninguém pagar por nada disso. A não ser que tenha uma runa alterada, alternativa, alguma coisa nesse sentido. Mas não é padrão e você não tem. Então isso é um outro ponto muito sensível que o Riftbound precisa acordar aqui para a vida e melhorar. Próximo ponto seria o problema número 5, o foil das cartas. Sim, foil. Muito singelo. Eles colocaram para essa primeira coleção que toda carta comum, incomum, rara, todas as cartas em si do jogo, da primeira coleção, teria sua versão foil. Poxa, quando eu vi isso eu falei, pô, legal, eu adoro colecionar cartas foil, gostei dessa proposta aí da própria empresa. Muito bem, só que o foil você mal consegue ver que é foil em muitos casos. Quer ver? Ó? Tenho aqui uma carta que é foil e outra não, da mesma, né? Conseguem ver pela câmera qual que é foil e qual que é não? Talvez aqui por conta do brilho vocês consigam identificar que essa aqui é foil, não é isso? É. Então eu acertei pelo vídeo, eu acho que vocês conseguem ver que essa é foil e essa não é foil. Essa aqui está meio opaca, essa aqui brilha um pouco. Só que você percebe que o brilho é muito singelo, não dá para identificar direito que essa carta daqui é foil, né? Então isso foi algo que desagradou bastante os players, pelo menos alguns. A mim, pelo menos, e outros mais que eu conversei. Aí você tem que o foil de cartas promo, elas vêm um pouquinho diferente. Olha só, essa do Vitor, do kitzinho que veio no pré-release. Aí o foil dela, ela pega umas linhas na diagonal. Não sei se vocês conseguem ver, também estou mexendo aqui bem mal. Mas elas ficam aqui nessa diagonal daqui. Então você consegue ver um pouquinho melhor o foil. Aqui, ó, acho que deu para ver. Mas ainda assim, é um foil muito, sei lá. Eu vejo proxies de outros card games aqui com foil mais bem elaborado do que isso aqui. Eu particularmente não curti. E você diferenciar uma não foil da foil padrão, aí é que fica ruim mesmo. Eu tenho a minha coleção de cartas foil e não foil, das cartas comuns e incomuns, e muitas vezes eu passo batido, achando que não é foil e vice-versa. Então, é algo que realmente, na minha opinião, acaba sendo um problema. Eles poderiam investir um pouquinho mais para poder fazer algo mais bonito, melhor apresentado para o seu público final. Próximo ponto, ou seja, o problema número 6. Cara, isso aqui, se você já jogou numa loja local, você já passou por esse problema. Não é possível. É o quê? A plataforma do jogo. Cara, vê só, deixa eu ir para aqui. Ela é feita nessa plataforma daqui, da Card.io. Não sei como é que se pronuncia exatamente. Que também hospeda jogos como Lorcana, aqui tem o Sorcery também, e outros mais que eu nem conheço, para ser sincero. E aqui você loga e... Primeiro, se você conseguir logar, parabéns, porque muitas vezes você não consegue logar. A loja que eu quero me referir. E depois, várias vezes você tá logado e o jogo cai, o torneio cai, né? Ou então você joga o resultado e não consegue pegar o resultado direito quando você coloca o resultado em si. Já ouvi esse tipo de relato. Ou então você coloca e o outro oponente não consegue dizer que se aquele resultado foi de fato o que aconteceu. Também tem essa limitação. Enfim, essa plataforma daqui não aparenta ser uma plataforma que consegue sustentar o jogo, porque como está tendo muita gente jogando, eu imagino que eles não esperassem, né, que tivesse tanta gente assim, e isso faz com que o site não suporte esse volume de dados simultâneos e acabe caindo, ou não processa, ou não carrega, ou não entra, né, e fica um pandemônio. Nossa, eu lembro da vez passada, a gente ia jogar às 7 da noite. 6h59 ia rodar o torneio. Aí esperou um pouquinho porque outro estava chegando, deu 7 horas. Deu F5, não rodou mais. Não entrou mais. A gente esperou até 8 da noite, não deu certo. Teve que fazer
num outro aplicativo para depois lançar as coisas, sabe? Tudo bagunçado por conta justamente da plataforma do torneio. Então é outro ponto que eles precisam muito de um suporte aqui para conseguir fazer o jogo acontecer. Veja, isso aqui realmente é grave, é um problemão que eles precisam resolver para ontem, que nunca deveria ter existido. Muito bem, próximo problema número 7, eu coloco aqui a respeito do livro de regras e erratas e tudo que tem a ver com regra. Cara, aqui é o livro de regras, é o Core Rules, como eles chamam. Se você for ler, você vai ver que tem vários termos que não são muito precisos. A própria sequência ou a concatenação da ordem às vezes não faz também muito sentido. Isso, claro, né? Eu estou comparando sempre com outros card games, tá? Então, se você pega esse para ler, já tendo lido outros, você vai sentir que tem uma diferença significativa na estrutura e na própria terminologia, porque é muito importante quando você vai ler a regra em si, o peso da palavra, do que ela vem a significar é muito forte, ainda mais quando é em outro idioma. Então, é algo que eles precisam melhorar bastante. E veja, aqui já é a terceira atualização, tá? Que eu estou mostrando. Teve a primeira, estava bem complicadinha, aí melhorou na segunda, melhorou na terceira, mas precisa melhorar muito ainda para ser algo que não seja digno de crítica, tá? Isso aqui realmente grande parte dos juízes estão reclamando. E aqui, cara, não é só juiz, aqui é juiz, player, player que ia começar e não entrou, que é o quê? A quantidade de erratas. Meu amigo, eu sei que num card game é comum você ter. É esperado você ter uma quantidade de erratas assim. Para o primeiro set ainda acontece, né? Ou seja, tem uma coisa escrita na carta. Aqui está a carta, está escrito assim. Só que na verdade eles passaram por cima desse texto e disseram: não, não é esse texto que está escrito aqui, não. É um outro texto para que a carta possa funcionar do ponto de vista da regra, do jeito que a gente queria que ela funcionasse. Ou seja, foi algo mal escrito no primeiro momento que eles estão corrigindo agora. Só que não é um jogo online, né? Não é um jogo online onde você pode simplesmente baixar uma atualização e ele vai atualizar todas as suas cópias digitais e você vai estar com um texto atualizado em todas as suas cartas que você possui em seu inventário. Aqui não, aqui é impresso, não tem o que fazer. Tem até alguns card games que pensaram em fazer o seguinte: manda a carta que você tem no texto antigo, a gente destrói e te manda uma para casa. Mas isso é custoso demais, né? Não vai ser isso que vai acontecer no Riftbound. É só você ter o texto antigo e aí você saber que ele funciona de uma maneira diferente. E aí causa uma confusão danada. Por quê? Porque o novo player vai ver aquele texto, vai achar que a carta funciona de uma maneira X e ela funciona de uma maneira Y. Vê só o caso aqui, sei lá, Baited Hook, primeiro que está aqui na tela. Ele tinha como texto antigo de que eu olhava as 5 cartas do topo e se eu cumprisse lá uma condição, eu podia jogar uma dessas cartas no campo. Agora não é bem assim. Agora eu vou continuar olhando as 5 cartas do topo, só que ao invés de eu já jogar a carta que eu encontrei com as condições que estava ali entre as 5, eu vou primeiro banir para depois poder colocá-la em campo. Tá? E isso pode ter algum reflexo na minha gameplay. De repente, não sei, tem algum efeito que diz que eu não posso jogar cartas que estejam no meu banimento e eu não me atentei a esse aspecto porque eu achava que a carta poderia ser jogada de maneira direta, né? Do deck direto para o campo. Afinal de contas, é o que está escrito na carta, não é mesmo? E, ok, como eu disse, é normal que a gente tenha uma quantidade de erratas no começo de um card game. Só que, amigo, são 14 páginas, tá? 14 páginas de cartas erradas numa coleção que a primeira, assim, não tem tanta carta assim. E você já me apresenta 14 páginas de cartas que receberam errata. Bem complicado. Aqui eu coloquei, nem ia falar, mas também eles fazem algumas atualizações no livro de regras, como a gente acabou de ver, ainda falando sobre esse conjunto de regras. E esse pack de atualização, eles fazem alguns comentários. E nos comentários tem algumas coisas que, sei lá, para mim não soa muito bem. Tem essa keyword aqui, a Death Knell, que seria o quê? Quando uma unidade morre e ela dispõe dessa keyword, vai acontecer algum efeito específico que está escrito lá na carta. E aí eles dizem: ei, nós fizemos agora a Death Knell acontecer, ela agora funciona. Aí, como assim funciona? Não funcionava?
Enfim, é estranho. Até a própria forma como eles se comunicam, na parte de regra, sendo um pouco engraçado, um tom irônico, não sei, não me agrada, mas aí também é de gosto, né? Enfim, eu prefiro algo mais sério nesse quesito, mas aí também é uma bobagem, né? É mais a falta de cuidado com algumas terminologias que estão na Core Rules e também a quantidade de erratas que mais chama a atenção. Mas mesmo na falta de errata, tem algumas cartas aqui que dispõem, por exemplo, da palavra hidden, como a Hidden Blade, né, que vai ter aqui o word hidden, que não é nada intuitivo, na verdade, não é o que está escrito aqui, ou se está escrito aqui, não é nada intuitivo de fato. Vê só, aqui diz, olha, hidden, olha o que diz, ele inclusive diz o que significa essa keyword. Right now for, aí diz aqui que é 1 de poder, e aí você vai poder usar isso aqui como uma reação pagando 0 mais adiante. E o problema é justamente esse, ele diz assim, você pode reagir depois por 0. O que é depois? Bom, depois para mim se eu coloquei essa carta escondida, né? Que seria nessa posição como uma carta armadilha de Yu-Gi-Oh! Eu coloquei, não coloquei? Beleza. Depois de eu ter colocado, já é depois para mim. Então eu posso já utilizá-la. Só que não é assim que funciona. Esse depois não é logo imediatamente depois que você coloca a carta nessa posição. Só que não está descrito aqui qual seria esse momento oportuno. E tem outras situações que diz que eu posso usar isso daqui, mas não diz onde exatamente. E a gente vai ver mais adiante, se for verificar carta a carta, que essa, por exemplo, Hidden Blade daqui, eu só posso usar na mesma Battlefield. Não posso usar como uma reação numa Battlefield distinta, né? Então, quero matar uma unidade com essa Hidden Blade que esteja numa Battlefield distinta da que ela se encontra como carta escondida. Não posso, mas não está dizendo isso aqui. Enfim, tem coisas que falharam grave mesmo do que diz respeito ao aspecto da regra, e eu espero que realmente eles sejam mais cuidadosos nesses aspectos. Beleza? Não somente eu, né? A comunidade. O que mais? Agora eu vou dizer sobre o programa de juízes. O programa de juízes, acho que eu nem coloquei aqui. Então, enfim, volta para mim. O programa de juízes, ele foi desenvolvido e quando eu vi as notícias, né, porque eles colocaram alguns anúncios, fiquei bem animado, né? E estou animado ainda. Só que falta muita coisa. Eles disseram, olha, quando você se tornar juiz, você vai ter um canal do Discord para poder tirar suas dúvidas, coisas do tipo. Não temos o canal do Discord ainda. Vai receber uma carta promo por você ter conseguido virar juiz se você por acaso apitar um torneio. Apitei torneio, não recebi carta promo. E sem notícias de que isso vai acontecer em breve. E aí você também vai poder participar de eventos competitivos na função de juiz. Tivemos o skirmish, isso não foi obrigatório. Dentre tantas outras coisas, sabe? Dá para dar um desconto, claro. O jogo acabou de começar, mas foram muitas promessas que de imediato elas não foram cumpridas. Vamos dar tempo ao tempo, mas já fica aqui essa situação desconfortável que aconteceu nesse primeiro momento. Outro ponto é que, para você ser juiz de nível 1, você faz a prova e está em paz. A prova já existe, você faz, passou, beleza. Para você ser juiz nível 2 e 3, eles sinalizaram que nesse primeiro momento você precisa participar de torneios e a partir do momento que você vai participando de torneios e apitando esses torneios, você pode ir progredindo. Tá bem, quando você vai para um torneio e o TO te coloca como juiz, isso funciona, você vai lá e está registrado ali naquela função. Só que você não tem um histórico disso. Quais foram os eventos que eu participei na função de juiz? Eu estou contabilizando aqui, mas eu não sei. Assim, se eu não tivesse controle, eu não vou saber. Não tenho histórico. E outra, será que esses eventos que eu estou participando na função de juiz, que eu estou dispondo do meu tempo, estão sendo contabilizados mesmo para essa função de poder progredir? Eu não sei, não tem histórico, não tem nada a respeito, nenhuma sinalização de que isso esteja sendo considerado. Então, é outro ponto aqui que chama bastante atenção, que é um ponto de melhoria, né? O oitavo problema que eu destaquei aqui para vocês seria justamente referente ao programa de juízes. Problema número 9, indo adiante, divulgação dos torneios. Cara, se você está dentro de uma dinâmica onde o competitivo também vai ser uma das principais preocupações do jogo, é importante que você divulgue previamente qual vai ser o calendário de torneios competitivos. Isso não foi feito. Bom, vamos lá. Foi feito até março, tá? Isso, beleza, foi feito até março, só que
poxa, a gente já vai entrar em janeiro e para você fazer uma viagem internacional, se você for realmente jogar competitivo, você precisa se planejar por conta de passagem, por conta de férias, por conta de uma série de fatores, né? Então, assim, é necessário que você pelo menos diga qual é a cidade que você vai desenvolver, ou país que seja, que você vai desenvolver aquele torneio, e não somente o continente. Pessoal, aqui eles colocaram quais vão ser, qual a estrutura, né, do primeiro semestre do ano que vem, de 2026, dos qualifiers, nem se referindo ainda aos torneios maiores. Até porque os torneios maiores só são depois dos qualifiers, enfim. Deixa para lá, vamos focar somente nos qualifiers. Qualifier de Houston já passou, foi aquele que nós tivemos no Texas e tal, beleza. Aí nós vamos ter, em dezembro, ainda esse em Paris, mas não é um qualifier, é outra coisa. Depois nós temos o outro qualifier que vai acontecer na Europa, que vai ser na Itália, em fevereiro. Ainda em fevereiro nós vamos ter outro, só que aí nos Estados Unidos de novo, beleza. Vamos ter um outro PAX, eu estive no PAX Unplugged, não viu? Dá uma olhada aqui nesse card. Depois nós vamos ter outro qualifier na Europa. Onde na Europa? Meu amigo, é um continente. Aqui abril, já daqui a pouco está na época ideal para você fazer a compra de passagens que geralmente são de 3 meses de antecedência para você pegar o melhor preço. Então, passou disso, fica muito mais caro. E aí você coloca um continente aqui como local para ser desenvolvido o qualifier, é bem complicado. Depois ele coloca outro na América do Norte e outro na Austrália para fechar o primeiro semestre. E diz que outros 6 qualifiers que vão ser desenvolvidos no ano que vem, ou seja, provavelmente no segundo semestre, vão ser informados mais adiante, né? Tá, então eu sei que vai ter Itália, sei que vai ter Estados Unidos, inclusive mencionando qual que é a cidade, e o resto tá no ar. Não sei onde é que os outros qualifiers vão se desenvolver, né? Então é de fato um problema para que a pessoa consiga se organizar e poder jogar competitivo de forma preparada, organizada e adequada. E o problema número 10 tem relação com isso. Mas isso é só pensando no nosso umbigo, pensando no nosso cenário local. Que é o quê? Aqui eles disseram qual é a estrutura que eles estão se programando para os qualifiers. Eles disseram, a gente vai rodar 12 durante 2026, os quais serão desenvolvidos onde? América do Norte, Europa, Sudeste da Ásia e Austrália. Cadê Latam? Cadê o Brasil? Cadê Chile, Argentina, qualquer coisa? Cadê? Nem que seja México, não sei. Não tá aí, né? Não tá. Então, lembra que uma das vantagens de você conseguir vencer o Skirmish é você conseguir um bye num Regional Qualifier? Tá bom. Meu amigo ali, Tenório, parabéns, Tenório, ganhou o Skirmish lá de Campina Grande. Ele gostaria sim de jogar um Qualifier. Eventualmente ele pode até ir bater num país desse aí. Mas cadê? Isso não vai ter muita serventia para muita gente que não tem disponibilidade para poder viajar para um outro país e disputar um qualifier, um regional qualifier, e poder utilizar uma dos prêmios que ele tem, que é ter esse buy. Por sinal, por quanto tempo você pode utilizar esse buy? Eu pelo menos não vi nenhuma informação quanto a isso, porque se eles dissessem, não, você conseguiu esse benefício do Skirmish, mas você não jogou nenhum qualifier, isso fica na sua conta vitalício por um ano? Não sei. Então essa é uma outra informação que a gente não dispõe. Para não terminar o vídeo com um tom meio amargo, eu separei aqui um problema que foi resolvido em partes, que é o que? O Riftbound ele só tem em chinês e em inglês. Só que aí eles já haviam mencionado em algumas ocasiões que eles tinham interesse em colocar em outras línguas, mas era uma promessa. E aqui você tem, já que muito em breve, nós teremos o Riftbound já em francês, o que faz com que a gente acenda aqui a esperança de que a gente consiga esse jogo eventualmente sendo produzido em português, o que iria ajudar demais a acessibilidade para o público em geral aqui no país para poder jogar esse jogo. Tenho certeza que uma das barreiras para poder jogar o jogo seria o custo e com certeza também a própria língua. Tem alguma coisa que você discorda aqui? Tem alguma coisa que você acha que faltou eu mencionar que também é importante de algum dos problemas que o Riftbound está apresentando que vale a pena ser mencionado? Comenta aqui embaixo. Não é inscrito? Se inscreve, meu amigo, curte e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!